Um outro ponto que ficou bastante claro nessa apresentação é o uso de tratamentos, às vezes fora de protocolo e muitos tratamentos dentro de protocolo para tratar esses pacientes com Covid-19. O que me chamou bastante atenção foi a experiência reportada na Itália, onde nós vamos ter em breve dados com mais de 2.000 pacientes tratados com tocilizumab, por exemplo, que é um inibidor, um anti-IL-6, que consegue diminuir a tempestade de citocinas que pode acontecer nesses pacientes Covid-19. Então, nós vamos ter dados em 2.000 pacientes tratados dentro de diferentes estudos, num futuro bastante próximo. Isso vai dar uma ideia para a gente se esse tratamento é um tratamento importante ou não, e esses estudos não foram especificamente para pacientes com câncer, mas mostra como a comunidade científica está se engajando, tanto nos pacientes oncológicos quanto pacientes não oncológicos, para tentar desenvolver tratamentos para tratar essa infecção. Um outro ponto que foi bastante interessante é o fato de mais de 90% dos pacientes na Espanha, em Madrid, pelo menos na casuística que foi apresentada, terem sido tratados com a combinação de cloroquina e azitromicina, e é uma combinação que ainda não foi necessariamente bem comprovada a sua eficácia para o tratamento do Covid-19 ou não. Então isso ilustra o drama que nós estamos vivendo no dia a dia, as decisões que nós temos de fazer, se vamos tratar um paciente com uma droga off-label ou não, vamos colocar o paciente num protocolo ou não, mas isso na verdade vai acabar enriquecendo os dados que nós vamos ter disponíveis para tentar entender um pouquinho melhor como essa infecção vai se desenvolver, especialmente nos pacientes com câncer. Eu gostaria de chamar a atenção para um estudo em particular, que a meu ver talvez seja um dos estudos mais importantes de Covid-19 em paciente com câncer, que é um estudo publicado concomitantemente com a apresentação no AACR de Wuhan, que é um estudo que compara os pacientes com Covid-19 e câncer versus pacientes com Covid-19 sem câncer. Então, é um estudo relativamente controlado, ele foi publicado no Cancer Discovery. Para quem tiver interesse, por favor, leia esse estudo com cuidado, porque esse estudo diz para a gente, de uma maneira um pouquinho mais controlada, que os pacientes com câncer parecem ter um risco aumentado de terem desfechos que são desfavoráveis, inclusive com aumento do risco de morte. E, de novo, nesse estudo, pacientes com câncer de pulmão e pacientes com câncer hematológico e pacientes que haviam recebido cirurgia recentemente são os pacientes com maior risco de desfecho desfavorável. Nesse estudo em particular, pacientes que receberam imunoterapia também tiveram um risco aumentado de mortalidade. Isso acende um pouquinho o nosso alerta, porque talvez a imunoterapia não seja tão segura assim para pacientes com Covid, mas é um número muito pequeno de pacientes que recebeu imunoterapia, somente 6 pacientes, então a gente precisa ter um pouquinho mais de dado para entender como que funciona a imunoterapia nessa situação. Também é importante ressaltar que os pacientes com câncer não são todos iguais. Foi apresentado na AACR também os primeiros resultados do estudo TeraVolt, que é um estudo, uma iniciativa global olhando para pacientes com câncer de pulmão e Covid-19. Esse estudo mostrou uma mortalidade relativamente alta de pacientes com câncer de pulmão, em torno de 30% a 35%, mas ele não conseguiu definir nenhum parâmetro de risco que conseguiria predizer quais pacientes com câncer de pulmão e Covid-19 estariam com risco aumentado de morte. Ou seja, acho que a mensagem aqui é: temos que ficar ligados, nós vamos ter vários estudos que vão sair caracterizando a Covid-19 em pacientes com câncer e tentando informar-nos como nós devemos tratar esse paciente nessa situação tão delicada em que nós estamos. Mas eu acho que vale a gente relembrar recomendações de várias organizações que lidam com câncer no mundo inteiro, dizendo que é uma minoria dos pacientes que devem ter o seu tratamento interrompido ou modificado por causa do Covid-19. Isso deve ser feito sim em casos especiais, mas na grande maioria das vezes nós devemos tentar continuar com nossos tratamentos oncológicos para os pacientes que preenchem critérios de segurança para tal. Obrigado pela atenção.